em Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 24 até o final deste capítulo. Mateus, capítulo 10. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todos juntos? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Até 42, né? Então, deixa eu ler aqui, depois nós vamos inverter a hora, então. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem der a... Agora sim, oremos mais uma vez. Senhor Deus amado, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de ler a Tua Palavra. Fale aos nossos corações. O Senhor conhece a necessidade de cada coração. O Senhor mesmo trouxe aqui esta noite pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, na primeira parte deste capítulo, nós pregamos no domingo passado, chamei a atenção dos irmãos para o fato de Jesus chamar os 12 homens que se tornariam apóstolos. Jesus tinha ali o seu grupo de discípulos. Tinha uma multidão que o seguia, mas com o tempo, principalmente após a sua crucificação, essa multidão se resumiu a cerca de 120 pessoas. E desses 120, Jesus chamou 12 que seriam os líderes, ou os apóstolos, os enviados por Jesus. Nós falamos que, por esse chamado específico, falamos que hoje não existem mais apóstolos, porque os apóstolos receberam um chamado diretamente de Jesus Cristo, e que nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos, como a própria palavra nos ensina, que esses homens foram chamados de uma forma nominal. Destacamos o fato de que eles eram pessoas diferentes, pescadores, pessoas que assistiam no palácio, como por exemplo o próprio Judas Iscariotes,
pessoas que eram cobradores de impostos. Jesus chama um grupo tão diferente de homens para serem os seus seguidores, os seus apóstolos. Jesus não só chama, como Jesus dá instruções. O que eles deveriam fazer? Jesus dá admoestações, porque o trabalho na seara é grande e precisavam de trabalhadores. Mas, aquele primeiro momento, o chamado era específico. Acontece que o chamado para trabalhar e para fazer a obra de Deus não ficou resumido ou exclusivo a um grupo de 12 homens. Pelo contrário, esses homens foram chamados e eles foram chamando outros e treinando, e assim a igreja foi se espalhando por toda parte. Tanto quando você lê Atos 9, que começa a perseguição à igreja depois da morte de Estevão, fala que a igreja fugia, os apóstolos permaneciam em Jerusalém, e enquanto eles fugiam, eles proclamavam o evangelho. E dessa forma a igreja foi espalhando. Lembra que Jesus falou, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, onde eles estavam, Judeia, uma região maior, Samaria, uma região maior, e confins da terra. Hoje, nós podemos dizer que essas palavras de Jesus se cumpriram porque chegou aos confins da terra, que somos nós. Somos nós. Deus, durante a história, ele preservou a sua palavra. E por que falo preservou? Porque não tem nada mais no mundo que sofreu maior e sofre maior perseguição do que a palavra de Deus. O homem, em toda a história, ele tenta trazer descrédito, desvalorizar a palavra de Deus, dizendo que, por exemplo, é um livro que aceita tudo. Papel aceita tudo. Mas acontece que esse aqui não é um livro qualquer, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela de tão verdadeira, de tão atual que ela é, se você olhar para alguns textos bíblicos e olhar para a nossa realidade, a impressão que eu tenho, e creio que você vai ter, que parece que ela está sendo escrita exatamente neste momento. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala assim, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão, olha, nenhuma novidade está acontecendo. Para um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, mas é tão atual. Quando fala que os homens serão odiadores, irão odiar o bem, e a violência vai crescer, olha, mas está acontecendo. E por outro lado também, aí um exemplo bom, né? Quando Jesus fala que a igreja dele iria prevalecer, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele, que a igreja dele iria se manter, e olha que chegou até hoje. Irmãos do passado sofreram, jogados aos leões, decapitados, mortos, para que a palavra de Deus chegasse até nós, e nós estamos aqui. Como em muitos lugares do mundo neste momento, ou durante este dia se reuniram, lugares que têm que se reunir de forma secreta. Estava ouvindo um missionário, que não pode revelar o local onde ele está. Ele fala assim, olha, quando nós falamos da igreja secreta, tem lugares que nós reunimos, e cada líder, ele manda uma mensagem por meio de códigos para nós reunirmos, e o que nós fazemos é uma leitura da Bíblia, falamos baixinho, nós não cantamos, porque é impossível você cantar a meia voz. Essa é a hora da adoração, como nós cantamos. Quando nós cantamos, nós queremos soltar a nossa voz. E ele fala que eles costumam se fazer, cada grupo fazer um culto por ano no deserto, dizer que o culto começa às 8 horas da noite e vai até 4 horas da madrugada. Porque aí o pessoal quer cantar, né? Tudo que eles não cantam durante o ano, eles querem cantar. Mostrando que em muitos países o nível de perseguição é extremo. Mas para nós, não. Ainda não, né? Pelo menos. Então nós chegamos nessa segunda parte de Mateus, nós chegamos aqui e vamos ver que Jesus continua falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, mas também serve para nós nos dias de hoje. Porque a seara, ou seja, o campo para trabalhar no reino de Deus, ela é grande.
E precisamos de mais trabalhadores, precisamos de mais irmãos envolvidos nessa seara, porque afinal de contas o apóstolo Pedro vai falar assim: olha, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Seria tão bom se o verso parasse aí, 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, né? Seria tão bom se ele parasse por aí, mas ele não para ele fala assim: a fim de proclamar, ou seja, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, é um povo exclusivo de Deus, mas tem um objetivo: proclamar a virtude daquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós somos chamados, alcançados por Cristo Jesus, nós somos chamados para levarmos o evangelho a outra pessoa e assim essa pessoa também possa ser alcançada por Cristo Jesus por meio da pregação do evangelho. Mas enquanto nós fazemos isso, o certo é que nós vamos encontrar desafios. O certo é que nós vamos encontrar dificuldades em níveis diferentes. Como eu disse, em alguns países existe uma polícia especificamente para isso, né? O Irã, eles olham o seu celular para ver se não tem nenhum aplicativo de Bíblia, por exemplo. Aqui nós podemos ter no nosso celular aplicativo de várias versões da Bíblia, se quiser. Mas tem países que eles vão olhar especificamente isso. Eles vão te fiscalizar. Tem países que a igreja é perseguida, se não é pelo governo, é perseguida por grupos radicais, como tem acontecido, infelizmente, na Nigéria. Mas isso não significa que nós aqui no nosso país, no Brasil, não tenhamos os nossos desafios. Podemos não ter perseguições físicas, mas passaremos sim por dificuldades, muitas das vezes, até piores que a física, né? Porque, de repente, o inimigo para a pregação do evangelho, o obstáculo, ele pode estar escondido. Ele pode estar se disfarçando de ovelha vestido de lobo. E é isso que Jesus vai dizer para nós aqui. Os desafios que nós vamos encontrar aqui nessa segunda parte do capítulo 10, ao mesmo tempo nós vamos encontrar Jesus encorajando os trabalhadores, Jesus nos encorajando para sermos testemunhas fiéis dele, mesmo diante da realidade tão dura que é viver e pregar o evangelho. Por isso, quero compartilhar com os irmãos o tema da mensagem de hoje, assim, o rei, a seara, os trabalhadores, o difícil, mas recompensador trabalho. Volte a sua atenção para os versos 24 a 33, mais uma vez. Verso 24 a 33. Eu quero falar aqui nessa primeira parte como Jesus encoraja os trabalhadores. Jesus ele vai encorajar aqueles a que ele chamou. Jesus ele vai encorajar a sua igreja. Mas por que Jesus precisa fazer isso? A primeira coisa, Jesus ele traz coragem, ele fala para a sua igreja ter coragem, porque é o seguinte, veja o verso 24 a 27. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser escondido. O que vos digo à escura, dizei à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai aos errados. A primeira coisa é, Jesus ele nos encoraja porque ele, que é o nosso mestre, ele foi perseguido. Hoje de manhã, ao falar da carta de Tiago, nós falamos que as provações, elas fazem parte da vida cristã. As provações fazem parte da vida cristã, da fé. Não tem como eu falar assim, olha, eu tenho fé em Jesus Cristo e não ter nenhum tipo de problema. Se a minha fé em Jesus Cristo não me traz alguma dificuldade, algum problema há. Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o nosso mestre, o Senhor da igreja, o nosso Salvador, ele passou por perseguições. Ele sofreu injúrias. Ele foi provado, ele foi tentado. E ele diz assim, o mestre, ou o discípulo, não está acima do seu mestre.
Nós, em momento nenhum, estamos acima do nosso mestre. Nós, em momento nenhum, como servos, somos maiores do que o nosso Senhor. E se o nosso Senhor sofreu perseguições, logo nós também vamos sofrer perseguições. Se o nosso Senhor sofreu injúrias, logo nós também vamos sofrer injúrias. Mas não por qualquer motivo, por causa do nome dele. Tanto que Jesus fala, olha, basta o discípulo ser como o mestre. Se vocês forem igual a mim, vocês vão sofrer perseguições. E olha que Jesus cita um exemplo assim, olha, eles chamaram de Beelzebu, o dono da casa. Em um determinado momento, quando Jesus expulsa o demônio de uma determinada pessoa, eles falam assim, ele está expulsando porque ele é o chefe dos demônios. Ele é Beelzebu, ele é o maioral dos demônios. E sabe o que significa Beelzebu? Beelzebu, irmãos, era um termo usado nas religiões pagãs que podia ter dois significados: senhor das moscas ou senhor do esterco. Olha só. E aí, os judeus, eles usavam esse termo Beelzebu para se referir a Satanás. Então, eles falam que Jesus só consegue expulsar os demônios porque Jesus é o chefe, é o maioral. Jesus é o Senhor. Era uma forma de caluniar, era uma forma de desprezar, era uma forma de dizer assim, olha, quando eles chamavam de Beelzebu, não tem nada nele que presta. O que Jesus está dizendo é, se eu, que sou o Senhor e Mestre, fui injuriado, fui caluniado, não fique surpreso se isso acontecer com vocês em algum momento. É por isso que Jesus está encorajando, Jesus está falando aqui, não para trazer medo, não para trazer desânimo, mas para mostrar a realidade que é segui-lo. Então, se de repente vê aquele evangelho macio ao seu ouvido, dizendo assim, nossa, Deus tem bênçãos para você, sim, é verdade. Mas não pensam que é só aquele mar de rosa. Eu costumo dizer, por cima você vê a rosa, mas se você mergulhar, tem um tanto de espinhos, tem as dificuldades. Tanto que nós vamos ver aqui no decorrer do texto que Jesus também faz promessas de recompensas. Mas primeiro ele está encorajando os seus trabalhadores porque eles vão encontrar dificuldades. Os versos 28 a 31, então, Jesus continua dizendo, o verso 27 ainda, né? Ele fala assim, olha, mas tudo que vocês estão escutando, mesmo diante disso, vocês têm que falar abertamente. Era um costume do povo judeu, quando eles queriam proclamar algo, eles subiam no eirado. O eirado era uma espécie de um telhado, né? É uma espécie de uma laje. Eles subiam ali, é como se fosse um púlpito, né? Um palco para eles falarem, e as pessoas viam e eles falavam. E nós temos que falar abertamente daquilo pelo qual nós fomos chamados, que é o Evangelho. O verso 26, quando ele fala, não tema essas pessoas que vão blasfemar vocês, porque vai chegar um momento em que tudo que está no coração dessas pessoas vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. Vai chegar um momento que Deus vai mostrar abertamente, em algum momento, se não agora, no dia do juízo, quem são realmente aqueles que se opõem ao Evangelho. Jesus vai continuar encorajando os seus, vai continuar nos encorajando, e ele diz no verso 28, olha, não se preocupe com esses. Não se preocupe com esses que podem matar apenas o corpo. Deus está virando para os seus discípulos, para os apóstolos, falando, vocês vão sofrer. E vocês vão até morrer por causa do Evangelho. Mas não temam esses homens. Porque, no final de contas, esses homens só podem, o máximo que eles podem chegar, e mesmo assim, com a permissão de Deus, é fazer algo contra o seu corpo. Mas não temam eles. Na verdade, quem tem que ser temido é Deus, porque Deus tem o poder de fazer perecer tanto a alma como o corpo. E como é, irmãos, assustador ter pessoas que agem e vivem de uma forma que não temem a Deus. Brincam, como nós dizemos, brincam com fogo, né? E a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor.
Quantas pessoas que não têm a menor reverência para com Deus e assim vão brincando, esquecem não temem a Deus. Chegam ao ponto até de desafiar a Deus. Jesus está dizendo, nós não devemos temer as pessoas, nós devemos temer a Deus. E temer a Deus, irmãos, aqui é muito mais do que ter medo, é ter respeito a Ele. É ter respeito a Ele pelo que Ele é, pelo ser dEle, por Ele ser Deus santo, 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 Deus todo-poderoso, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso provedor, o nosso sustentador. Tanto que o verso 29 vai dizer, olha, Jesus faz essa comparação. Olha os pardais. Não tem valor nenhum. Mesmo assim, esses pardais só caem dos céus se Deus permitir, com o consentimento dele. Vejam vocês valem muito mais do que qualquer pardal ou qualquer outra coisa. Mas é claro que Jesus não está falando aqui de uma valorização assim, eu tenho valor por causa disso, por causa daquilo outro. Não. O valor nosso aqui é porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, essa é a primeira coisa. E o segundo, porque nós somos resgatados. E esse Deus que nos resgatou, que nos salvou em Cristo Jesus, Ele conhece cada parte do nosso corpo. O exemplo citado por Jesus aqui, Ele conhece a quantidade de fios que você tem de cabelo que você tem na sua cabeça. Ele conhece. Ele sabe. Por isso você não deve temer os homens. Porque você tem o Deus que te conhece em cada detalhe, que vai cuidar de você em meio às dificuldades. As dificuldades que você vai enfrentar por ser fiel a Ele. Jesus continua encorajando os seus discípulos, e os versos 32 e 33, ele vai falar, olha, tem que temer a Deus, porque vai chegar um momento que Deus vai cobrar de você. Deus vai pedir conta. E ele diz assim, todo aquele que me confessar diante do Pai, eu vou confessá-lo diante. Tudo aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que está no céu. Mas se me negar diante dos homens, eu vou também negar diante do meu Pai que está no céu. João disse que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Mas se aqui nós temos vergonha, ou se alguém tiver vergonha de confessar diante dos homens Jesus, o justo advogado, quando chegar diante de Deus Pai no dia do grande juízo, o que Jesus vai dizer é o seguinte, olha, eu não te conheço. Eu não te conheço. O que Jesus está falando para os seus discípulos e fala para nós é, vocês sejam minha testemunha, não tenham vergonha do meu nome. Não se escondam por causa do nome que vocês carregam. Porque vocês fazem isso aqui, quando chegar diante do Pai, eu vou dizer, esses aqui são os meus, os quais o Senhor me deu. Mas se alguém tem vergonha do nome de Jesus Cristo, pode ter certeza que assim ele continuar até o dia da sua morte ou da volta de Jesus, Jesus também vai se envergonhar dele diante do Pai. É preciso ter coragem para ser testemunha fiel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versos 34 a 39, Jesus vai falar da realidade que os trabalhadores vão enfrentar. A primeira realidade, ele não vim trazer a paz. É estranho, né? Nós falamos de Jesus para as pessoas, para que as pessoas tenham paz. Mas aqui Jesus está falando que ele não veio trazer a paz. A paz que Jesus veio trazer é uma paz diferente. Não é uma paz ausência de conflito, mas é uma paz no meio do conflito. Pode tudo estar desmoronando ao redor, mas eu tenho paz no meu coração. Os meus planos podem não dar certo, mas eu tenho paz no meu coração. É essa paz. Mas acontece que a paz que o mundo deseja é uma paz totalmente diferente. É uma paz circunstancial, é uma paz que depende do momento, é uma paz que depende dos meus objetivos, é uma paz que vai me agradar, mesmo que o outro não tenha.
Jesus não veio trazer uma paz de acordo ou para satisfazer a vontade do homem. Jesus veio trazer a paz para satisfazer a necessidade do homem. E como essa paz é alcançada? É alcançada por meio do Evangelho. E aí, irmãos, o Evangelho vai causar divisão. O Evangelho vai causar divisão. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele confronta. O Evangelho, ele mostra. Ele é aquele espelho que não esconde nada. Mostra quem nós realmente somos. Mostra o que nós precisamos ter e fazer para escapar da grande ira de Deus. O Evangelho, ele divide porque ele é a verdade. E a verdade, como Paulo fala para Timóteo, a verdade é algo que dá coceira no ouvido, incomoda. Eu tenho que falar uma coisa para você, é verdade. Aí a gente já fica encolhido. Lá vem bomba. A verdade não é agradável escutar. A não ser quando é favorável para nós, né? Quando alguém testemunhou algo e é favorável a nós e é verdade, aí, olha que bom. Mas quando é algo que vai nos confrontar, ela vai causar divisão. Tanto que Paulo fala assim, olha, nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir. Porque eu quero fazer o bem e eu não consigo fazer o bem. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu detesto, esse eu consigo. Porque dentro do homem, o nosso coração, a tendência é fazer aquilo que a gente quer, não aquilo que Deus deseja que nós façamos. Por isso que muitas pessoas rejeitam o Evangelho, porque o Evangelho vai confrontar com o seu pecado, confrontar com o seu coração e fazer, olha, você tem que abandonar tudo isso. Jesus vai sendo mais específico ainda. O Evangelho, ele pode causar divisão entre o filho e o pai. Ouvi um testemunho de um pastor e ele estava contando a experiência da conversão do tataravô dele, ali no Nordeste do Brasil. Ele disse, uma família católica, e de repente, seu tataravô se converteu, já com mais idade, os filhos ficaram de cara virada para ele, ele faleceu, nenhum dos cemitérios da região ele queria sepultá-lo, por quê? Porque os cemitérios eram todos ligados às igrejas católicas romanas, e os filhos fizeram meio que uma peregrinação para algumas regiões. Até que alguém falou assim, não adianta, se vocês sepultarem ele no lugar tal, no dia seguinte eles vão tirar de lá. O que os filhos fizeram? O único jeito é sepultar o nosso pai no quintal da nossa casa. E assim o fizeram. Anos depois, pela graça de Deus, o pai morreu com os filhos meio que de cara virada para ele. Divisão. Ele conheceu a verdade que liberta. Anos depois, os filhos converteram e já tem algumas gerações de pastores dessa família. Mas até aquele momento, houve uma divisão. Até aquele momento, familiares nem foram no sepultamento. Por quê? Porque o Evangelho vem causar essa divisão. Não que Deus está falando assim, olha, Deus não vai jamais, irmãos, veja, Deus não vai jamais destruir uma família para que uma pessoa possa segui-lo. Mas aquela pessoa que se converte, muitas das vezes ela vai ter que escolher, e Jesus vai dizer isso mais para frente, ou ela vai fazer a vontade da sua família, dos seus familiares, ou ela vai fazer a vontade de Deus. Jesus não está falando, você tem que sair da sua casa. Mas vai chegar um momento que ela vai dizer, não, espera aí, eu amo vocês, mas isso aqui não agrada a Deus. Em primeiro lugar, o meu relacionamento com Ele, é isso que Jesus está querendo dizer. Tanto que ele vai dizer no verso 36, né? Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso acontece muito em países muçulmanos, onde alguém se converte, ele é expulso, isso quando não é morto. Ele é expulso de casa, ele não tem nem sequer mais parte na herança, não é mais reconhecido, ele é abandonado, a família vira as costas. É isso que Jesus está dizendo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que mim, muitas das vezes, pode até não acontecer esse tipo de divisão, mas quantas pessoas
colocam pai, mãe, filhos, marido, esposa, no lugar que é de Jesus. Jesus que tem que ser a prioridade, tanto que ele vai dizer, aquele que ama qualquer uma dessas pessoas mais do que a mim, não é digno de mim. E lembra que ele falou lá na primeira parte, nós pregamos no domingo passado, quando chegar numa casa, se a casa for digna, ela vai ter paz. O que é uma casa digna? É aquela casa que aceita ouvir o Evangelho. Então essa casa é aquele que não aceita ouvir o Evangelho, ele não é digno. E se ele não é digno, sobre ele não vai a paz. Então, se eu coloco qualquer outra coisa, é prioridade na minha vida, em lugar de Jesus, eu não sou digno de ter essa paz. Nós temos que ter prioridade em nossa vida. Tanto que Jesus fala, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem tenta, não, mas hoje eu tenho que viver a minha vida primeiro, e quando eu tiver mais velho, eu vou procurar a igreja. Não, primeiro eu tenho que realizar os meus planos, e depois eu vou fazer a vontade de Deus. Verso 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. O que significa isso? Jesus contou a parábola do homem que plantou, na hora de colher, falou assim, olha, meu celeiro é tão pequeno, tem que destruir e construir o maior. Ele ficou tão preocupado com os seus planos, que a pergunta para ele foi, louco, esta noite vão te pedir a sua alma. Para quem será? O que você tem preparado? Ou seja, corremos e corremos, pessoas correm atrás dos seus planos, mas não sabem que numa curva a sua vida pode ter um fim. Daqui a algum tempo, daqui a um dia, daqui a alguns momentos, não sabe quanto tempo tem ainda a sua vida. E vão adiando seguir Jesus, vão empurrando, vão deixando para depois, mas esse depois pode não chegar. Então ele está tentando ganhar a sua vida, mas vai perder porque pode morrer sem Jesus Cristo. Por outro lado, Jesus diz, aquele que perde a sua vida por minha causa, ou seja, a minha prioridade é o Senhor Jesus Cristo. Eu acho a vida. Quem é a vida? É o próprio Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por fim, irmãos, versos 40 a 42, Jesus não só falou de encorajamento, não só falou da realidade, da dificuldade que vai vir, mas também fala de recompensa. E aqui 3 recompensas. Verso 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha essa recompensa. Se você vai compartilhar o Evangelho com alguém, e essa pessoa te recebe, não estamos falando aqui de que a pessoa vai ser salva ou não. Estamos falando que a pessoa resolveu ouvir. Jesus disse, essa pessoa ao receber você está me recebendo. Olha, irmãos, é uma recompensa para nós sermos oficialmente representantes de Deus ao anunciar o seu reino. É um grande privilégio. Quando Jesus fala, olha, estão recebendo vocês, então estão me recebendo. Porque nós somos enviados por Ele. Verso 41, Jesus ainda vai ser mais específico, né? Quem recebe um profeta no caráter de profeta vai receber o galardão de profeta. O galardão é uma recompensa pelos nossos serviços ao reino de Deus. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos salva, já fez algo que nós não merecemos, mas quando nós nos envolvemos na sua obra, Ele ainda tem uma recompensa preparada para cada um de nós. Lembra de domingo passado, sobre os discípulos sendo chamados nome por nome, em que destacamos a profissão pescadores, publicano, lembrando de Judas, né? Judas, ele trabalhava com a parte mais contábil, tanto que ele era o responsável, né, pelo dinheiro lá de Jesus e dos discípulos. E Jesus também chamou um que era um político, que ele queria resolver as coisas por base da força, né, Simão o Zelote. Mas nós destacamos que, olha como Jesus chamou grupos variados de pessoas para trabalhar, desde maior a menor.
pessoas mais fluentes no falar, pessoas menos fluentes, pessoas estudadas, pessoas não estudadas, porque a obra de Deus tem lugar para todos nós trabalharmos. E aí Jesus, no verso 42, vai dizer assim: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria. O gesto mais simples no reino de Deus é lembrado aqui por Jesus Cristo. Ou seja, nós não temos desculpa para fazer algo no reino de Deus. Eu não sei pregar. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu não sei tocar. Eu não sei cantar. Mas eu sei vir participar de uma reunião de oração e orar pela igreja. Eu sei acompanhar um outro irmão numa visita. Eu sei receber os irmãos na minha casa e assim chamar os meus vizinhos para participarem do culto. É tanto serviço no reino de Deus. Por isso que Jesus disse no final do capítulo 9, né? Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Quem aqui assiste filme, quando termina o filme, vem aqueles créditos. Olha, aparecem ali os atores, mas depois o tanto de pessoas que trabalharam para que o filme acontecesse. Na igreja, poucos aparecem na frente. Mas para que nós possamos aparecer no sentido de conduzir a igreja, é preciso que atrás de nós tenhamos os irmãos nos sustentando com as suas orações, com o seu apoio, com a sua disposição. Irmãos, quero concluir. Fazer a obra de Deus neste mundo é uma tarefa difícil. Viver a verdade, falar a verdade, não é fácil. Não nos enganemos. É fácil falar a verdade. Não, não é. Todos os que tentam viver de uma forma piedosa vão descobrir em algum momento, por experiência própria, que não é fácil ser crente. Não é fácil seguir a Jesus. Jesus, em momento nenhum aqui, escondeu essa realidade. O que Jesus fez para segui-lo é preciso ter coragem. Para segui-lo é preciso ter fé. Para segui-lo é preciso ter perseverança. Porque, irmãos, do outro lado, as dificuldades, os inimigos são inúmeros. O nosso coração é um inimigo. Se deixar, nós vamos querer fazer a nossa vontade. As pessoas podem ser barreiras. Você vai de novo na igreja? Quantos aqui já não escutaram isso em algum momento? De novo na igreja? Você não sai da igreja? Isso é uma forma indireta de colocar uma barreira. Né? Eu saio da minha casa para te visitar e você vai deixar aqui sozinho. Mas aí, irmão, fica um alerta. Para você que é crente. Quando seu parente vier no domingo, fala assim, olha, você sabe do meu compromisso no domingo. A não ser que ele venha de outro estado, de outro país. Mas se mora aqui na região mesmo, fala assim, olha, você sabe que domingo eu tenho esse compromisso com o meu Senhor. Porque podem ser uma pedra de tropeço. É uma forma de dificuldade. Satanás, o nosso inimigo, ele vai tentar fazer de tudo para que nós não trabalhemos no reino de Deus. A nossa natureza humana, como eu já falei, ela é corrupta ao ponto de se deixar, é melhor estar em casa, é melhor estar na frente da televisão no domingo à noite, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas, irmãos, o trabalho não é fácil, mas é recompensador. Eu posso dizer para você, e até para mim, é que Deus está atento ao nosso envolvimento na obra dele. Deus está de olho. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Não importa o tamanho dele. Não importa qual é a sua participação. Alguns recebem maiores quantidades de dons. Outros recebem apenas um dom. Mas todos nós somos chamados a servir ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos
cantar um cântico neste momento? Consagração.